Olá, colegas, é um prazer tê-los aqui, amigos também, não médicos, né? Já que essa live mistura um pouco de medicina e outros assuntos relacionados. Hoje é uma live bem especial, porque a gente tem aqui presente uma pessoa muito legal, que é a Michele Loreto. E a Michele Loreto, vocês vão saber nessa live, que ela não está aqui à toa, não está aqui à toa, né? Ela tem uma ligação com a área da saúde e ela mesmo é alérgica. Obrigado por estar aqui, Michele. Doutor Raul, tudo bem? Boa noite a quem está nos assistindo. Muito obrigada pelo convite, viu? Legal, um grande prazer. E eu vou dizer mais ou menos como é que vai funcionar essa live, vamos fazer a estrutura dela. Na primeira metade, eu vou fazer o papel aqui, vou brincar de apresentador e de entrevistador. Não é minha expertise, mas vamos ver como é que a coisa acontece. Por quê? Óbvio, muitos de vocês têm também curiosidade em saber, não só porque ela está aqui, mas também detalhes da vida dela, já, afinal de contas, ela é uma celebridade, né? Bom, na outra metade, a gente inverte, né? E vamos, aí ela vai ser a entrevistadora, que aí é tira de letra, tranquilo, é a vida dela, profissional, e falando de saúde, e eu vou ser o entrevistado, né? Tá certo? Bom, então podemos começar aqui falando dessas amenidades. Para quem não sabe, ela é de Pernambuco, né? Iniciou a carreira lá e veio para São Paulo. Mas como é que você veio para São Paulo? Como é que foi isso? Eu vim porque eu já tinha colocado na minha cabeça que eu gostaria de ficar no eixo Rio-São Paulo, né? Que era o principal aí, quando você falava em comunicação, principalmente em televisão. E eu já tinha colocado esse desafio para mim desde a época da faculdade. E aí, quando eu tinha 25 anos, pouca experiência ainda em TV, eu falei, é agora. Assim, eu senti que era a hora, que se não fosse ali não ia ser mais. Coloquei, na época, um CD debaixo do braço, né? Um DVD, que diga, debaixo do braço, e fui batendo em cada porta, procurando. E aí, primeiro fui chamada para fazer cobrir férias, né? Temporariamente na reportagem na TV Vanguarda, que é a Globo de São José dos Campos. Fiquei alguns meses lá, até que a Globo de São Paulo aqui me chamou para cobrir férias também, passar um período de 15 dias. E aí acabaram pedindo para eu fazer um teste, porque estavam precisando de alguém na previsão do tempo. Isso eu estava na reportagem, né, geral. Eu fiz o teste, fui contratada, aí foi a minha porta de entrada e já se vão aí 17 anos. Olha só, ela tem cara de menina, mas na verdade já tem uma Posso falar. longa experiência. Vou fazer 43 em janeiro. E já foi menina do tempo e já apresentou né, em vários outros programas da Rede Globo e atualmente. E aí ela começou a direcionar para a área da saúde. Como é que foi esse direcionamento? Quando eu saí da previsão do tempo, foi um pedido meu para a direção, que eu queria ir para a reportagem geral. Fui para a reportagem e fiquei um tempo na reportagem até que fui para a reportagem do bem-estar, que, assim, era um sonho meu, mas calada. Eu nunca tinha manifestado isso, porque, não sei, eu achava que não rolaria, não sei por quê. Aquelas coisas que a gente coloca na cabeça, que, não, acho que não porque eu não quero, mas acho que não vão me chamar. E aí me chamaram. E aí eu fui para a reportagem do bem-estar e dali a Mariana Ferrão, na época apresentadora, estava grávida e ia tirar licença maternidade. E aí eu fui chamada para fazer também um piloto, que eles queriam escolher uma pessoa para substituir a Mariana durante 7 meses. E eu consegui essa vaga, fiquei 7 meses apresentando o bem-estar ao lado do Fernando Rocha. E aí, quando acabou, me deram um grande presente, assim, que foi continuar na reportagem do bem-estar, né? Eu não voltaria para a reportagem geral, eu continuaria no bem-estar. E aí, vamos embora. Desde 2015 e em 2019 eu fui para a apresentação, né? E estou até agora. E faço parte dessa equipe maravilhosa do bem-estar. Algumas pessoas falam, o bem-estar acabou. Não acabou, gente. O bem-estar está dentro do encontro, foi incorporado ao encontro, de segunda a sexta, e aos sábados, no É de Casa, tudo ao vivo,
com o mesmo compromisso com saúde, com informação de saúde, qualidade de vida, né? A gente não coloca nada no ar que não seja antes consultado, né? A gente tem uma lista de pessoas que a gente consulta, toda hora surge alguém novo, então a gente, né, hoje mesmo de manhã eu estava ligando e, doutora, eu queria saber isso, isso e isso. Então a gente às vezes grava com a pessoa, às vezes não dá tempo, tem que ser uma apuração em cima da hora, porque agora é tudo muito, né, o que a gente chama de hard news, assim, tudo acontecendo agora. E estou lá na apresentação do Bem-Estar, estou no Bem-Estar desde 2015, e é um prazer enorme, assim. Por quê? Porque eu falei assim, eu sempre quis, né? Eu sempre me interessei muito pela área de saúde. Eu sou de uma família de dentistas, meu pai é dentista, meu avô era dentista, meu tio, meu irmão. Enfim, muita gente dentista na família. Eu fui criada dentro de um consultório. E um tio médico, né? Também. E eu tenho 2 tios médicos. Um, infelizmente, faleceu, que é o Dr. Ricardo Cruz, que era médico de cabeça e pescoço, faleceu na pandemia por conta da Covid em 2020. Agora vai fazer 2 anos em dezembro. E eu tenho um tio também que é cirurgião vascular lá em Recife. Então, assim, consultórios odontológicos, consultórios médicos, sempre foram minha segunda casa. Então, eu sempre gostei muito de saúde. Cheguei a passar no vestibular de odontologia, mas a minha coisa sempre foi a comunicação. E eu falei, pai, passei no vestibular, mas não vou fazer. Ele ficou desesperado. Mas aquilo estava dentro de mim, então eu achava muito interessante o bem-estar. E por me interessar pelo tema de saúde, eu gosto muito dessa coisa. Cara, você saber como funciona seu corpo é um negócio incrível, né? Agora, você também tem não só a coisa dentro de você porque tem a família, mas tem uma coisa dentro de você porque você também já teve sintomas, né? Sim, sim, quando a gente fala de alergia, né? E só para completar, assim, eu tenho uma profunda admiração, assim, pelos profissionais da medicina, não só porque eu vi isso sempre dentro de casa, né? Mas por toda a dedicação, né? Aqueles médicos que ressaltam seu lado humano, eu acho totalmente incrível, e eu sempre me interessei muito em saber sobre isso e saber mais, e comunicar saúde é algo tão especial, né? Porque a gente vive num país assim com muitas desigualdades, e na pandemia a gente percebeu, tinha gente que não sabia lavar a mão, né? Então, qual é o nosso papel? É pegar a linguagem da medicina e falar para o público, né? É isso, assim, que eu sempre falo, não é da nossa cabeça, né? Então, a gente conversa com o médico, na entrevista, e passar para o público. E eu já vivi coisas muito emocionantes no bem-estar, assim, das pessoas descobrirem um câncer de pele assistindo o bem-estar. Mas eu tenho isso aí. Nossa, será que é? Liga, em uma semana estava se operando e estava num estágio já mais avançado. Então, assim, para mim foi um grande prazer ir para o bem-estar, porque eu amo essa área de saúde. Não seria médica, porque eu acho que vocês têm uma dedicação tão intensa, né? Eu tenho uma irmã médica, inclusive, a Amanda, que tem 26 anos, se formou faz 2 anos, e eu acho que realmente é um dom, né? Ser médico é um dom, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu comunico a saúde, é uma coisa que eu amo, eu adoro, você poder prestar esse serviço para as pessoas, assim. E qual foi a sua pergunta agora? Bom... sim, que eu vivo, né? Você falou dentro de mim, eu pensei, opa! Você está falando da dermatite. Da alergia, dermatite atópica. Então, aqui já, né? Então, estamos falando da história da alergia. Eu tenho dermatite atópica. Eu perguntei um dia desse para minha mãe, qual foi a idade? Porque eu não tenho memória consciente de quando foi. E ela falou que eu tinha, acho que 4 anos, por aí. Eu comecei a apresentar, né? Atrás do joelho, aqui as bolinhas no braço. Começou a ficar branco, inclusive, porque eu coçava. Primeiro deram um diagnóstico de vitiligo, e aí depois minha mãe me levou em outro médico, e ele falou, não, ela tem uma dermatite atópica, faça isso, mas é isso. A gente tem como evitar algumas coisas, mas não tem muito o que fazer. Mas, provavelmente, quando ela ficar maior, a tendência é isso sumir. Não sumiu. Sumiu ali na infância, voltou na adolescência, quando eu me lembro, eu tive uma crise com 16 anos, assim, bem braba.
E aí deu um tempo, depois voltou aos 19, depois voltou quando eu fiz a minha mudança aqui para São Paulo. E aí foi a maior crise que eu tive. Assim, pegou mão, pegou atrás do pescoço, braço, perna, assim, de uma maneira horrível. Foi difícil até sair dessa crise. E aí eu fui aprendendo a lidar. Hoje em dia eu não tenho mais as crises horrorosas, porque eu aprendi, né, com os médicos a lidar com a dermatite atópica. Aí, claro, né, tenho rinite, também que não tenho uma asma nem nada, mas eu tenho uma rinite muito braba, que cada dia é pior, né, porque respirando o ar de São Paulo a gente vai piorando. E eu aprendi a cuidar da minha pele, assim, é aquela coisa, banho rápido. Tomo banho quente, sim, desculpa, vocês vão me matar, mas assim, não dá nesse frio que está em São Paulo em novembro. Mas eu tomo bem rapidinho. Não, eu só uso aqueles sabonetes, sabão sem espuma, né? E passei a usar só hidratante dermatológico e a mudar minha alimentação. Ficar de olho em atividade física. O probiótico foi uma coisa que entrou e eu vi que mudou muito, assim, a sequência de alergias que eu tenho, né? Então, eu aprendi a lidar. Quando começa, eu já sei onde começa, é aqui. Começou aqui, eu dou mais atenção com hidratante, para não precisar chegar numa pomada de corticoide, nem tomar um remédio. Mas, enfim, vou levando do jeito que dá, mas é uma coisa que incomoda muito. E eu já vi até em reportagens, assim, crianças que ficam tomadas, né, pela dermatite atópica. E ser alérgico, cara, é um negócio, assim... Vou te contar, viu? Eu sou alérgica daquele ponto, assim, que eu não uso perfume. E eu não aguento uma pessoa quando me abraça e tem perfume. Eu sou atópica no nível hard, assim. Não gosto de comida com muito tempero, tudo cheiro. E eu sou daquela que eu entro numa sala e eu faço assim... Tem coisa mofada aqui. Tem mofo aqui. As pessoas ficam me olhando. E tem. Pode ter certeza que tem. Então, assim, o meu olfato, assim, é uma coisa que eu falo, eu queria menos, né? Mas eu fui aprendendo a lidar e acho que é importante a gente sempre falar disso, né? Porque a gente, às vezes, não liga, né? A gente, público comum, não vocês, os médicos. Mas fala assim, não, alergia aqui. A gente acha que a alergia só é quando fecha a glote, uma alergia a camarão, né? E, cara... A alergia de pele, a que eu tenho, a dermatite atópica, atrapalha muito a vida. Atrapalha teu sono, né? Você não dorme porque você se coça. Atrapalha a tua autoestima, porque eu me lembro quando eu tive na mão, assim, minha mão parecia uma pele de sapo, assim. E as pessoas olhavam, né? E você contagioso, né? Acham que é contagioso. Então, você fica incomodada, você fica, né? É uma coisa realmente... muito ruim. Minha mãe tem psoríase também, e com a pandemia, né, que era uma coisinha de nada, o negócio veio, e eu vejo como ela sofre. Então, assim, alergia, seja ela a um alimento, mas eu acho que essa alergia que a gente convive diariamente, porque se você é alérgico a camarão, você não come camarão, beleza? Tudo certo, né? Mas você é alérgico a quê? Eu falo assim, eu sou alérgico... o ar, a vida, assim. Às vezes eu não sei de onde vem direito, né? O que é peculiar da alergia é que ela não só é multifatorial, sim, né? Isso tem a ver com a sua história de vida, tem a ver com a genética, quer dizer, mais de 100, só na asma tem mais de 100 genes que estão relacionados à asma. Algumas doenças são muito claras, né? Ou você tem a doença lá homozigótica, ou você tem só o traço, né? Só uma parte, que é o recessivo, ou então, quer dizer, você não tem nada. No caso da alergia, tem uma multiplicidade de fatores e de genes. Sim. Por isso que são bem diferentes as apresentações. Você está falando uma coisa típica de quem teve uns sintomas intensos na vida, na infância, e quem tem sintoma intenso e começa cedo, tem maior chance disso persistir, de ser um adulto que ainda tem que conviver com esses sintomas, né? E, doutor, é uma coisa impressionante, né? Olha, a gente vai ficando mais velha e começam a aparecer umas alergias que você nunca teve na vida. Tudo bem, eu sei que a minha pele é uma pele aberta, é uma pele exposta, né? A pele do atópico. Mas, assim, já aconteceram episódios comigo, assim, cheio de bolinha. Você olha e fala assim, cara, eu não sei nem dizer de onde veio isso.
né? E parece que você vai ficando mais alérgico com o passar do tempo, com o passar da vida. Viver da alergia, eu acho, né? Sim. E você vê que você estava em Recife, que antigamente se achava que as cidades litorâneas com pouca poluição não tinha nada de alergia ou quase nada de alergia, e os estudos mais recentes mostraram que a prevalência é alta, né, também nas cidades litorâneas com bastante umidade, muitas vezes a umidade e o calor contribuíam para isso, né? E você veio de Recife, né? Você está aqui. O que você traz de você que está no seu dia a dia que você percebe que é de Recife? Tudo. Tudo? Tudo, Olha. da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir. É lá que eu me abasteço, quando eu estou muito tempo sem ir. Na pandemia eu fiquei, né? Muito tempo sem ir, é difícil. Porque lá estão meus pais, meus irmãos, meus amigos de infância, as pessoas que mais me conhecem, né, nessa vida. Meus avós, agora eu só tenho uma avó, mas enfim, primos, enfim. Minha história está ali, né? Minha marca está ali. E a cidade ela pulsa de uma maneira que eu acho que é do mesmo jeito que o meu coração bate, entendeu? Então eu preciso sempre estar lá para recarregar a minha energia mesmo, sabe? Eu sou muito feliz, muito orgulhosa de ser nordestina, de ter nascido num lugar tão rico culturalmente, né? Historicamente. Então, Recife, cada cantinho que você vai, ali no centro, em Olinda, né? Você tem um pedaço da história desse país, né? Então, assim, a música é algo que está sempre dentro de mim. E a gente tem música transbordando, né? A cultura, as cores, o povo, né? Então, assim, Recife é o que eu sou, assim. Pode ter certeza, assim. Se aproximar de mim, tá chegando um pouquinho. E olha que interessante. Ela está falando que Recife é forte para ela, a história de Recife nela, e tem história também de Recife na própria alergia e na sociedade de alergia. A Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia tem um histórico muito forte de personagens e médicos que foram importantes. E um deles está aqui presente, vai entrar agora, que me disseram que já está conectado, que ele é de Recife, que é justamente o presidente da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, que é Emanuel Sarinho. Caríssimo Emanuel Sarinho, vamos conversar 3 agora, Emanuel Sarinho. Tudo bem com você? Tudo bem, Raul. Uma alegria estar participando. Eu estava ouvindo a Michele Loreto falar, fiquei emocionado, não é? É aqui na nossa cidade que inicia-se o Oceano Atlântico, na junção do Capibaribe e do Beberibe, e uma pessoa tão competente que eu já vi várias vezes na TV e achei muita coragem e muito lindo ela falar que tem dermatite atópica, porque isso ajuda a população a desmistificar sobre essa doença. E nós sabemos que atualmente as formas graves têm tratamento bastante eficazes para essa doença. E eu gostaria de perguntar à Michele quais foram as dificuldades que ela teve ao chegar em São Paulo com o sotaque nordestino. E gostaria de saber dela também qual foi a impressão que ela teve quando teve contato com o livro que nós vamos lançar, A História da Alergia e Imunologia no Brasil. Então, eu queria que ela respondesse, se possível, essas 2 questões. Claro. Pedido seu, doutor. Como é que eu vou negar? Olha só, primeiro a primeira pergunta foi sobre o meu sotaque, né? É engraçado, porque assim, meu pai é pernambucano. Minha mãe é gaúcha, a família da minha mãe é gaúcha, de Dom Pedrito. E os meus avós, par de pai, minha avó era aqui de São Paulo e meu avô do Maranhão. Eles se conheceram e foram morar em Recife. E o meu avô foi transferido para Recife, parte de mãe. Então, meu pai nasceu lá, acabou conhecendo minha mãe, que tinha chegado há pouco tempo. E, enfim, minha mãe está lá até hoje. Então, assim,
É engraçado porque todo mundo sempre falou que meu sotaque nunca foi muito carregado, assim, carregado dessa coisa linda, né, que a gente tem. E eu acho que é por conta do ouvido já treinado, né, por conta da família. Minha avó, que não tinha, minha avó, par de pai, era paulistana. Ela foi morar em Recife com 20, 21 anos, ela morreu aos 72. Ela não conseguia falar oxa, ela só falava oxa. Então, assim, eu acho que dentro de casa eu tinha um ouvido já treinado. E aí, na época que eu comecei a fazer jornalismo, essa coisa do sotaque não era muito aceita, né? A gente tinha que disfarçar. Então, eu fiz fono para disfarçar o meu sotaque, infelizmente. E hoje em dia isso tudo mudou. Isso ainda lá em Recife, né? Eu estou falando. Então, até quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tinha quase nada já de sotaque, porque lá mesmo eu já fazia fono, porque era o seu passaporte para entrar em rede, né? As pessoas falam que quando eu volto de lá, quando eu estou lá, ou quando eu fico muito brava, a coisa vem, né? Então, assim, eu às vezes escuto. Agora, aqui em São Paulo, em 17 anos, nunca ninguém olhou para minha cara e falou: ah, você é daqui. Sempre percebem que eu sou de outro lugar. Não sei de onde. O pernambucano puxa um pouco o S, né, doutor? A gente fala um pouquinho com o S puxadinho. Então, as pessoas acabam achando que eu sou carioca. Eu falo, não, sou pernambucana. E, enfim, mas é isso. O nosso orgulho também está no sotaque. Que bom que hoje em dia, né, a televisão abraçou isso, né? Não só a televisão, rádio, internet. Os veículos de comunicação abraçaram isso, né? Porque é gostoso, né? É um negócio cantado, né? E se a gente for falar aqui, a gente fica 2 horas aqui, porque pernambucano é o seguinte: nós temos a maior avenida em linha reta, né? A gente tem a mania de grandeza, o maior teatro ao céu aberto do mundo. Então, assim, a gente sempre está na frente, né? Então, se eu for falar aqui, eu vou começar Ariano Suassuna, Paulo Freire, e aí a gente vai embora, né? O mestre Vitalino, né? Só no topo, né? Ser pernambucano também ter esse orgulho danado, né? Da onde a gente veio, de um povo inteligente, trabalhador, né? E alegre, graças a Deus. A segunda pergunta foi sobre o livro. Né? Sobre o livro. Foi sobre o livro. Olha, quando o doutor Raul, né, entrou em contato para falar sobre o livro, eu falei assim, nossa, um livro sobre alergia, história da alergia, como será isso, né? E aí chegou como é que a gente fala? Boneco. O boneco, isso. Aí chegou o boneco. Esse é um boneco. Um baita bonecão, né? Que é o livro antes de ser editado, que vai fazendo a revisão e tudo mais. E eu falei, cara, não é uma coisa assim... Quando descobriu a alergia, dermatite atópica, quando que ela foi, né, catalogada pela primeira vez? Não. É de uma maneira muito gostosa, passando pela história da sociedade, né, aqui da Sociedade Brasileira de Alergia, com a história da própria alergia. Então, assim, é muito gostoso você poder ler dessa maneira, porque não fica uma coisa só para médico, né? E tem um detalhe aí, né? É um romance. É um romance, claro. É um romance. Então, tem um personagem principal, Sim, que é o Alfeu França, né? Que é um ícone da alergia nacional. O Alfeu, ele, né, é um personagem que é um personagem real, que está com 89 anos esse ano, uma figura extraordinária, que estava lá no início da sociedade. Isso é muito legal. Até hoje tem participação e publicação, né, e lecionou. Até esse ano tem coisa sendo publicada com o nome dele. E eu vou falar assim, como leitora, né, claro, eu pego alguma coisa sobre que tenha o assunto saúde, eu sei que fica mais fácil para mim, né? Porque eu estou lidando com esses termos todo dia. Para o público, pode não ser tão fácil, mas lendo dessa maneira, do jeito que você fez aqui, Raul, não tem como você não conseguir, entendeu? Porque é isso que eu estou falando. Não é que você vai ficar lendo, não é uma história,
né? O romance que você vai contando. E essa maneira de contar, ela é incrível. Me lembrou muito o último livro do Drauzio Varela, você já leu? O último eu não li, não. E é justamente isso. Ele conta a história dele, né? A vida dele, e ele vai, no meio, contando a história da medicina, através do que ele viveu. E assim a gente lê e saboreia. E isso aqui tem aqui. E eu amei também o fato de vocês estarem ligados na atualidade, né? Colocar o que aconteceu com a gente nessa pandemia, né? Que não foi só... E estava presente... Apareceu alguém ali. Estava presente o Sarinho também. Sim. E o Alfeu, sim. Porque eu ia escrevendo e a gente ia São discutindo. Os colaboradores. Eles iam lendo, a gente ia discutindo e dava opiniões, sugestões, né? E a gente ia fazendo esse meio de campo. Eu acho, sabe o quê, doutor Raul, assim, não só, você pode imaginar assim, vou presentear a minha tia que tem alergia. Não. Quem gosta do assunto... Quem gosta de história, de romance, quem gosta de medicina, não sendo um médico, mas tem curiosidade, isso aqui é perfeito. Não é para presentear só a tia que tem dermatite atópica, não. Quem gosta de ler vai saborear isso aqui, com certeza. E o que está programado aí para esse livro, Sarinho? Porque... Peraí, gente, não é para entrar agora na livraria, porque ele ainda não está, ele está indo para a impressão. Agora, amanhã ele está indo para a impressão. Pois é, eu tive o privilégio de receber antes. Ele está indo para a impressão. Desculpa. Sarinho, o que está programado aí pela sociedade em relação a essa publicação? Nós iremos fazer o lançamento do livro no dia 18 de novembro, logo após a abertura do Congresso, e que cada associado ele vai ganhar de brinde dos 50 anos da Associação Brasileira de Alergia, que é o nosso jubileu de ouro, um exemplar do livro. Gostaria de convidar a Michele Loreto, se for possível, para ela estar presente. E gostaria de dizer que no dia 29 de novembro faremos o lançamento no Rio de Janeiro, na Livraria Argumento. No dia 1º de dezembro, aqui na livraria, no Shopping Rio Mar, aqui em Recife. E no dia 8 de dezembro, em São Paulo, na Livraria Travessa, né? Que aí vai ser o lançamento para o público em geral. E dizer que este livro ele foi elaborado com muito carinho por Raul, e a ASBAI agradece todo o empenho, que Raul é um escritor e alergista e professor, e agradecemos também todo o apoio que a Michele Loreto deu a este livro, e ela é uma pernambucana que hoje mora mais ainda no coração da ASBAI. Ai, que coisa boa. Eu adoro o título, Reação Imediata. Reação Imediata. Quer dizer, o título do livro é Reação Imediata. Quem vive uma alergia sabe que é isso, né? Muito bom. Ai, muito bom. E olha, eu acho que Natal tá chegando, né? Natal tá chegando e vai ser esse um dos presentes aí de Natal. Eu acho que... Vai ser um presente de Natal. Se você tiver alguém na sua família, um amigo que gosta de ler, gosta de uma boa leitura, fica totalmente a dica aqui. Só que agora nós vamos inverter a nossa conversa, né? Nós vamos inverter a conversa. E a Michele Loreto que falou assim, não, vou fazer também umas perguntas, né? Afinal de contas, né? Fazer umas perguntas, né? Não estou aqui jornalista. só para ficar respondendo, só na brisa, né? Doutor Raul, eu queria primeiro de tudo que você explicasse para o pessoal como é que surgiu a ideia de fazer esse livro. Então, a ideia foi do presidente, do Emanuel Sarinho. Mas assim, né? a ideia, como é que veio nessa forma de romance? Por que romance? Pois é. Como eu já tinha escrito alguns livros, e o último era um romance histórico sobre um médico na Itália, né, no Renascimento, aí o presidente, o Sarinho,
falou para mim, olha, vamos fazer um livro para esses 50 anos das BAE, mas vamos fazer na forma de romance para que seja atraente para outras pessoas, que não só o especialista, que já tenha uma carreira, um longo tempo de medicina, né? Vamos fazer, não é isso? Não foi isso, Sarinho? Foi isso que te ocorreu quando você convidou? Uhum. Foi a ideia de fazer um romance? Foi a ideia de fazer um romance que atingisse também ao leigo, né? E, foi perfeito isso. Segundo item, ele já me trouxe um personagem. Quer dizer, você vai escrever um livro que você já tem, né? Você já sabe a história, você vai procurar os detalhes, mas você já sabe mais ou menos como ela tem acontecido ao longo dos anos. Aí ele chegou, não, tem um personagem para você. O personagem é esse alergista, Alfeu França, que mora em Niterói, né? Que começou nessa abertura da sociedade 50 anos atrás, a sociedade brasileira, e seguiu ao longo dessas décadas. E não é qualquer alergista, é um alergista que formou uma grande quantidade de alergistas a partir daí, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que publicou incansavelmente, participou da sociedade, em diversos setores da sociedade, que foi o primeiro a descrever no Brasil angioedema hereditário, uma doença que não se conhecia no Brasil, né? Aspergilose broncopulmonar alérgica, né? Uma outra doença que quase não se conhecia, que tinha relatos fora. Quer dizer, coisas foram acontecendo e ele é uma pessoa incrível, tranquila, sossegada. Como diz os alunos dele, ele não se acha, né? Porque tem tudo. A Michele também não se acha, isso é muito legal. Você conversa com ela e fala, pô, que pessoa tranquila, do bem, né? Você sabe, né? Que é celebridade, às vezes, né? A coisa sobe, né? Então, esse personagem eu fui conhecer mais a fundo quando fui lá e fazer dias de entrevista. Isso que eu ia falar, doutor Raul, foram dias, né? Dias de entrevista, porque assim, o que ele tem para contar de história, eu coloquei algumas aqui no livro, muitas delas. Vou dar um spoiler de uma das histórias do Alfeu, que são daquelas histórias de cair o queixo, né, Sarinho? De cair o queixo. Eis que ele, criança, morre uma criança em outra fazenda e aí os pais dizem, bom, vão lá pegar aquela criança. Por quê? Porque lá, naquela época, na fazenda, quando morria uma criança, as crianças iam pegar o caixão e levar o caixão vazio, que o pai dele fazia, iam levar, colocava a criança e as crianças é que levavam o corpo até o cemitério. Estava todo mundo esperando e eles iam lá. E não é daqui até ali. É assim, 40 minutos de caminhada, subindo, descendo o morro, né? Cada um com o seu porrete, porque tinham cachorros com raiva, que às vezes apareciam no caminho, cobra. Né? Imagina se você fala para uma criança de 8 anos de idade, vai pegar o cadáver lá do vizinho. Criança Nutella não vai. Você... Tem que ser raiz. Olha, não sei se hoje existe essa criança raiz que você está falando. Assim, histórias assim, inacreditáveis, né? Dele, da mãe dele, que tratava alergia, sem saber que era alergia, tratava a alergia das pessoas em volta, dando leite de égua, que tinha alergia ao leite de vaca, né? E ele lá, junto, tendo que fazer uma série de ações que a mãe pedia para ele fazer, vai lá pegar o leite de égua lá, 7 horas da manhã, ai meu Deus, ele ia lá pegar o leite de égua, trazer para dar para as outras crianças que vinham. Cada história impressionante, junto com toda essa carreira que ele teve médica, né, chegando ao patamar mais alto que um médico pode chegar, como livre docente, publicando artigos, publicando livros, né, sendo reconhecido, né, em todo o Brasil e pela especialidade. É muito peculiar, né? É difícil ter outra pessoa como o Alfeu, né, Sarinho? Isso. É um patrimônio vivo da nossa especialidade, porque é uma pessoa que descobriu o verdadeiro sentido da vida, que é servir
para minorar o sofrimento do outro. Esse é o significado, gente. Isso é o que nos torna humanos, né? E Alfeu é um exemplo disso. Este é o personagem do livro. Principal. Você tem uma ideia de quantas horas, quantos dias de papo para poder fazer o livro? Bom, a gente ficou inicialmente ali 3 dias, eu fui para Niterói, a gente ficou 3 dias lá e ficou conversando. E a partir daí, eu falei, Alfeu, eu vou te ligar todo dia, tá bom? Eu vou te ligar todo dia. Sabe de uma coisa? Eu vou te ligar todo dia. Aí comecei a ligar todo dia para ele. E saía mais uma coisa. E saía outra história. E à medida em que o livro ia avançando, também tinha outras dúvidas que eu tinha, né? Então, aí eu pegava o telefone e falava, Alfeu, você é sábio? Você é sábio, Alfeu? Aí ele, olha, já me disseram isso, mas eu não sei se eu tenho todas as características de um sábio. É um sábio, né? Exatamente. E por que eu perguntei que era um sábio? Por que eu fiz essa pegadinha para ele? Porque eu estava justamente numa parte que eu estava escrevendo sobre sabedoria, imunossenescência, né? Esse immunoaging, né? Quer dizer, a idade que traz sabedoria para muitas pessoas, mas também traz uma série de problemas imunológicos relacionados à idade, né? E como lidar com isso, como entender isso, né? O que é o envelhecimento, né? O que nós vamos fazer com relação a essa fase da vida, que na verdade quando você conseguir lidar com isso, você vai diminuir muitas doenças. A gente vai chegar ao ponto, como se diz, de ser amortal, não imortal. Amortal. Quer dizer, você não morre de doenças derivadas da velhice. Você vai morrer de acidente, vai morrer de outras coisas por aí, né? Fatores outros, né? Mas a gente pode chegar a um momento em quando entender essa parte, e a imunologia é o futuro disso, né? Muito do que existe de cirurgia vai acabar quando você souber mexer imunologicamente com o corpo, corrigindo isso com mediadores, reconstrução de tecidos, né? Muito disso vai ser a imunologia que vai fazer. A imunologia é a ciência do futuro. Eu fico aqui me perguntando, sabe, ouvindo os doutores falarem, quando você vê assim, a história da medicina lá no início, né? E você vai vendo toda a evolução de tudo que aconteceu, assim, né? A medicina começou sendo só algo que se observava, né? Depois ela passou a ser algo que se observava e diagnosticava, enfim, foi indo passo a passo, até a questão de higiene levada dentro dos hospitais, assim, é sempre um crescente, né? A gente nunca vai para trás com a medicina, a gente está sempre indo para frente. Para onde os doutores acham que a gente vai chegar? Você já falou da questão de ser... Da imunologia. Da imunologia. Doutor Sarinho, qual seria a sua opinião? Acho que nós teremos de aprender que já existe uma teoria de que as doenças alérgicas elas são decorrentes da destruição da natureza. Então, a teoria da biodiversidade. Então, no século XVII, Spinoza, que foi um filósofo, ele dizia: o homem não tem o direito de se achar superior à natureza. Ele é uma parte dela tão importante quanto todo o resto. E a natureza, ela tem uma inteligência própria e ela tem um propósito e um desejo de manter a vida. Então, eu acho que os estudos científicos, eles estão levando ao homem a ter um profundo respeito pela natureza. Já se sabe que as doenças alérgicas, elas decorrem em resultante como uma diminuição da biodiversidade, da agressão ao planeta, e nós temos de fazer uma reflexão profunda sobre isso para que a existência humana ela seja bonita. Como é bonito o dia! Desde a alvorada, quando a pessoa é criança,
até ao pôr do sol, quando a pessoa é velho, e morrer de uma idade avançada com os seus familiares juntos e aceitando a morte como se fazia antes. Nossa, que bonito. Você viu? Nossa. Caramba, eu quero isso gravado depois. Porque não pode ficar só na minha memória. Eu quero transcrever isso tudo. Em termos práticos, do dia a dia médico, a meu ver, esse futuro, né, além de conectar com a natureza, porque isso é um aspecto natural que vai fazer com que a gente tenha mais saúde, do ponto de vista do diagnóstico, vai mudar bastante. A inteligência artificial é que vai sugerir os diagnósticos. Os exames já vão ser exames com uma pequena quantidade de sangue e milhares de dosagens. O exame de imagem, ninguém vai pedir mais um raio-x do pulmão ou vai pedir uma tomografia do pé. Você vai pedir um exame de imagem. Mas de onde? O exame de imagem. Então, o exame de imagem escaneia o corpo todo. Você vai lá e faz um exame de imagem, né? Um exame de sangue, qual? Um exame de sangue. Ele vai lá fazer 15 mil dosagens, né? E essa inteligência artificial vai analisar esses resultados e vai sugerir para o médico os diagnósticos. Porque uma coisa que angustia muito, e a gente tem contato com médicos que estão iniciando a profissão, jovens e alunos, meus alunos de 6º ano, eles se angustiam muito porque ele tem que pensar naquele diagnóstico para pedir um exame para fazer corretamente, para entender corretamente que doença é aquela. Quer dizer, se ele não pensar em todas as possibilidades diagnósticas, ele acaba não pedindo aquela dosagem de sangue que faz o diagnóstico, né? Isso no futuro, os médicos provavelmente vão dar risada da gente. Não, é um exame de sangue e um exame de imagem. Você vai fazer isso cada 2 meses e tal, então praticamente você vai acabar aquele negócio de ficar doente para fazer um diagnóstico. Assim como a gente dá risada hoje em dia, quando você imagina que o médico mais respeitado, né, muito antigamente, era o médico com o jaleco mais sujo, né? Não se trocava. E aí aquilo estava completamente errado, passando doença para as pessoas. Agora, doutor, apesar disso tudo que você está falando, o senhor está falando, isso não quer dizer que o médico vai perder a importância, né? Porque eu acho que só Jung fala, né, que você pode ter todas as teorias, todas as técnicas, mas chegar a um humano só sendo um outro humano. O médico sempre vai ser essencial, né, nesse cuidado, né? A tecnologia vai facilitar, mas o papel do médico, ele continua, sim, né? Sim, até porque uma parte do tratamento, inclusive, diz respeito ao contato do médico com o paciente. Então, a gente tem que ser humilde para perceber que a gente não consegue saber tão bem quanto a inteligência artificial em alguns setores. Então, daqui a pouco, laudo de tomografia é melhor feito por inteligência artificial do que uma pessoa olhando, né? Só que essas informações todas vão chegar para o médico, que sim, este é a pessoa que vai gerenciar essas informações e traduzir para o paciente, entender o sofrimento e a angústia e ver onde se encaixa a condução desse processo. Porque você tem que entender o que está acontecendo do outro lado para poder juntar o diagnóstico e direcionar. Né? Direcionar de uma maneira que seja a melhor possível para aquele paciente. Porque antigamente o médico era o todo-poderoso que falava o seguinte: você não abra a boca, você vai fazer isso e pronto. Hoje, o médico está se tornando, muitas vezes, um consultor especializado daquela doença. E pacientes também estão sabendo muito da doença, porque a informação não é mais privilégio do médico. A informação está na rede, a informação está aberta, né? Você pode pegar livros médicos, inclusive, gratuitamente. Você pode ver discussões e grupos que estão se aprofundando numa doença. Então, por exemplo, você tem dermatite atópica, você começa a estudar sobre dermatite atópica, você entra num grupo, as pessoas discutem, vê os medicamentos. Então, muitas vezes a pessoa chega na consulta com bastante informação. Então, isso não acontecia antes. Então, o médico, então ele tem que
descer um pouco desse pedestal, né? E muitas vezes ele conversa de igual para igual com o paciente e discute o que será feito, o melhor será feito para aquele tratamento, para aquela condução, né? Será que isso é mais interessante? Não, às vezes o paciente, doutor, você não acha que esse tratamento pode ser melhor? Você fala, puxa vida, não sei tão bem sobre esse tratamento, deixa eu me informar, eu me informo, a gente volta a conversar e vamos ver se encaixa para você. Então, a importância do médico também é de um filtro em relação ao mundo de informações em que, claro, o leigo se perde também, né? Porque é tanta coisa que está na rede, nos grupos, né? E de um tempo para cá tem uma outra coisa muito ruim que são as fake news, né? Então as fake news elas entraram para bagunçar isso. Muito. Então antes tinha a informação começou a abrir e aí começa a desinformação. Então a desinformação é que vai ser filtrada também pelo médico. E sabe, doutor Raul e doutor Sarinho, quem trabalha, né, no jornalismo, durante essa pandemia, a gente passava uma boa parte do tempo tendo que desmentir fake news. Então, assim, em vez de apenas informar, faça isso e isso, os médicos estão falando isso e isso, a gente tinha que desmentir os absurdos que surgiam, né? Então, realmente, assim, eu acho que inclusive o jornalismo e a medicina, né, tem que dar as mãos assim nesse momento, a ciência com o jornalismo, para poder levar isso para as pessoas, porque depois que uma mentira ela é plantada, né, a mentira, a fake news, sempre vai ficar ali. Por mais que você desminta, prove, a pessoa acredite, ela já existiu. E você sabe que aqui nesse livro também a gente fala sobre uma das maiores mentiras do século passado, que foi a história do autismo, né, sendo resultado de vacinas. Né? E que ainda tem gente que jura, né? Pois é. Então, você vê como um estudo mal feito, com interesses escusos, deram margem a fake news que acontecem até hoje e às vezes estão até aumentando em alguns países, Estados Unidos está aumentando, né? E quanto trabalho dá para os profissionais que são sérios e que estão ao lado da ciência, quanto trabalho dá para desmentir isso. E às vezes com a sensação de que estamos dando murro em faca, né? em alguns setores aí da sociedade. Né? Eu quero voltar nesse assunto pandemia, né? Nesse assunto pandêmico, que você estava falando até da fake news, mas voltando um pouco desse papel do médico, doutor Sarinho, eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente está falando aqui, acho que o doutor Raul colocou muito bem essa questão do médico ser o filtro, né? Mas eu sempre vejo, aprendi isso muito com meu tio, assim, ele falava muito sobre isso. O médico também tem um papel humano muito grande, né? De acolher a dor do paciente naquele momento, né? De explicar para ele, não só explicar o que ele tem, o que ele vai fazer, mas de trazer esse suporte, né, emocional. Isso. E, assim, eu gostaria de dizer da alegria para nós brasileiros ter você como uma jornalista e especialista em saúde, com essa frase de Jung, que foi a frase que eu coloquei como prefácio do meu memorial de professor titular. Domine todas as técnicas, saiba toda a ciência, mas quando tratar de uma alma humana, toque na outra alma humana. É isso. Então, achei Você falou perfeitamente. Eu fiz um resumo mal feito aqui, mas é exatamente essa frase. Que foi um momento lindo. E essa questão da humanização da medicina, hoje, é um dia muito importante, porque as universidades federais elas decidiram que o uso e o ensinamento de cuidados paliativos, que é ajudar o doente a morrer bem, vai fazer parte do curso de graduação em medicina. Então, assim, esse aspecto
de o jovem estudante, mais precocemente, aprender a dizer notícias ruins e a dar conforto ao doente que está morrendo, é muito importante. Como também um aspecto que você abordou de forma brilhante, que são as questões relacionadas à vacinação. O Brasil tem o Programa Nacional de Imunizações, que é um exemplo para o mundo. E nessa pandemia nós sofremos muito, inclusive com movimentos anti-vacinas que não existiam entre nós. E você, muitas vezes, bravamente, seus colegas defenderam e atuaram para que a tragédia da Covid não fosse tão imensa como a que nós temos visto. Muito obrigado a você, porque você também ajudou a salvar vidas, Michele. Ai. Opa! Sei nem o que dizer em relação a isso. Assim, eu sempre falava isso, se alguém for tomar vacina, estou falando isso hoje, pedindo para a pessoa, vá tomar vacina. Se uma pessoa só se convencer disso, entender, né, da importância, já ganhei meu dia. E essa questão do cuidado paliativo é tão importante, né? Eu converso muito com médicos, com pacientes que estão recebendo, porque o cuidado paliativo vai muito além, né, só do o cuidado na hora da morte. Também fala sobre o cuidado durante a vida, né? Eu tenho uma amiga que ela tem câncer de mama metastático há mais de 10 anos e ela está em cuidado paliativo, porque ela não tem cura. Não tem cura esse câncer dela, né? A gente sempre conversa, mas afinal o que é cura? Mas aí é assunto para outra live. Mas, assim, é também o direito de você decidir não só como você quer morrer, mas como você quer viver até lá, né? E isso tem que ser respeitado, né? O paciente, não, mas está com câncer ali metastático, deixa. Não, essa pessoa ainda vai conseguir viajar, ainda vai conseguir rir, ainda vai conseguir colecionar momentos, deixar momentos bons para as pessoas. Então, isso realmente, assim, eu acho que é um enorme avanço, né, para a medicina e para chegar mais perto dessa questão humana, né? O médico acabou ficando muito nessa parte técnica, né? E pouco se fala sobre humanidade, né? Quando a gente pensa no médico. E é missão, né? É uma missão muito bonita. Como o senhor falou, doutor Raul, não é Deus, né? Mas é um anjo que chega muitas vezes ali para ajudar. Aqui eu acho que a gente pode ficar mais umas 10 horas conversando. Vamos só encerrar falando da Covid, porque, olha, gente, rapidinho. É porque tem um capítulo aqui, que eu queria só que o doutor Raul, para encerrar, falasse, que tem um capítulo atual, que é sobre a história aqui da sociedade, enfim, da alergia durante a pandemia. Eu tive Covid uma vez, esse ano, já com 3 vacinas, super me cuidei, trabalhando todo dia, eu não peguei, acabei pegando um pouquinho antes desse começo da 4ª onda, já estava com 3 doses de vacina, e meu único sintoma, como doutor Sarinho, meu único sintoma como uma paciente de dermatite atópica foi erupção na pele. Eu não tive nada. Eu não espirrei, eu não tossi, eu não fiz nada. Mas, assim, a minha pele... No começo eu achei que era uma alergia. E aí, quando veio o resultado, porque, né, na empresa a gente fazia teste dia sim, dia não, dia sim, dia não. Quando saiu o resultado, você está com Covid. Eu falei, não, eu não estou com Covid, imagina. Não estou com Covid. Não, Michele, você está. Eu falei, mas como que eu estou? Eu estou ótima. E aí, liguei uma coisa com a outra, né? Não eu só, o médico. E aí, aquilo ali que coçava foi subindo, foi vindo para a cabeça e desregulou minha pele aí Ainda estou com a pele um pouco estranha, assim. E chegou a voltar, depois saiu de novo. E alguns infectos olharam e falaram, deixa eu ver. Nossa, eu só vi isso em livro. Né? Porque seria uma reação muito rara. Mas foi justamente... Acho que o vírus entrou e falou assim, não tem nada para fazer aqui. Vamos na pele. Vamos na pele, porque ela não é o ponto forte dela. Acho que eu vou aqui. Vai ser aqui mesmo. Enfim, e é muito importante se falar sobre isso, porque, assim, eu estou falando até de um jeito mais aqui descontraído, mas, assim, tem muita gente que está sofrendo após Covid, né? E também
em questão de pele, em questão de alergia, bagunçou todo o sistema imunológico da pessoa. Então, é importante também isso aqui, tá? Porque a partir dessa pandemia muita coisa muda, né? De como vai ser olhado daqui para frente a medicina. O que foi uma grande surpresa foi que a doença começou sendo dita que era pulmonar. Sim. E depois a gente ficou sabendo que é um vírus que dá uma doença sistêmica, uma doença em vários setores do organismo, frequentemente entrando pelo pulmão, frequentemente dando pneumonia associada, mas nem sempre. Nem sempre. E isso vai variar bastante de pessoa para pessoa, né? Vai ter essa Covid longa e muitos estudos vão acontecer a partir daí sobre uma época muito própria da humanidade, em que as pessoas ficaram em isolamento social, né, de forma bastante intensa. Alguns vírus deixaram de circular por causa disso. Nós descobrimos o poder da máscara que não se sabia antes, né? Nós descobrimos o poder do isolamento social que a gente não tinha vivido de forma intensa. Poder de lavar a mãozinha, né? Isso, um álcool em isso. gel. O que significou, por exemplo, para as crianças pequenas que ficaram em isolamento social e não pegaram alguns vírus, até que dão uma gravidade muito intensa em crianças pequenas que vão para a creche muito cedo. O que significa para a vida dessas pessoas? Então vai ter muito estudo científico nas próximas décadas sobre o que vai acontecer com essa pessoa que teve ou não teve Covid, que ficou ou não ficou em isolamento social. Quer dizer, esse grupinho que nasceu em 2020 e 2021, em relação ao de 2018 e 2019, em relação ao 2022, isso dá muito estudo para tentar entender o que significa não só a Covid em si, mas outras doenças, essas situações todas. E outras doenças, e outras soluções, outras vacinas para doenças que a gente nem imagina. Só, doutor Sarinho, eu citei aqui Jung, porque eu amo Jung, e também porque eu sou não só uma admiradora dele, mas eu estou cursando psicologia. Eu estou terminando o primeiro ano de psicologia, ainda faltam mais 4 anos, mas eu resolvi arriscar, estou fazendo faculdade, graduação. Eu não quis fazer uma pós, nem nada, nem um mestrado. Eu quis ir direto para começar assim, do zero. Olha a volta que você deu para chegar na área de saúde. Está vendo? Então, assim, a minha admiração também aqui de citá-lo também vem disso, assim. Eu acho que poderíamos cada um dar um último comentário, né? Porque senão a gente fica aqui, daqui a pouco é meia-noite. Então... a gente vai tomar café da manhã. Sarinho, um último comentário aqui para a gente fechar a nossa live. Eu gostaria de agradecer demais a participação de Michele Loreto, uma conterrânea querida, ainda mais sendo fã de Jung. Eu já estive na casa dele, lá em Zurique, tive o prazer de chegar ali naquele terraço, que foi uma pessoa que foi bastante não compreendida pela ciência cartesiana, que hoje cada vez mais é revelada. E gostaria de agradecer, em nome da SBAI, você ter nos apoiado nesse livro, e também gostaria de público de agradecer ao nosso escritor maravilhoso, que é Dr. Raul Melo. Muito obrigado pela ajuda ímpar que ele está dando na comemoração dos 50 anos da SBAI. Obrigado a vocês dois, gente. Querida. Também quero agradecer muito, viu, o convite. No momento em que eu escrevi aí, né, na introdução, aí, muita coisa veio e eu falei, eu vou ter que resumir, né? Porque se deixar, né, a gente gosta de falar, gosta de escrever. Então, eu fui pegando pontos importantes, mas principalmente passar isso, né, para as pessoas, que foi o que eu escrevi, que alergia não é simplesmente uma alergia, né? Isso muda muito. Quem tem alergia sabe, seja ela de qual tipo for, mesmo que seja isso que a gente está falando, tenho alergia a camarão, não posso comer, então você cuida, né? Mas qualquer tipo de alergia te dificulta um pouco a vida, né? Você vai para sempre ali ficar tendo que tomar uma série de cuidados, né? Então, eu fiquei muito feliz pelo convite, né? Acho que recomendo quem for
ao lançamento, tudo leve de presente para casa, para, né? Para dar de presente de Natal, de amigo secreto, aquela pessoa que gosta de ler. Foi um prazer enorme conhecer o Dr. Raul. Antes a gente conversou um monte, agora já um monte, e vamos ter mais outras conversas. E parabenizar toda a sociedade médica também, que leva isso com seriedade, né? Eu tenho, como eu já falei no começo, uma profunda admiração. Não sou uma jornalista especializada em saúde simplesmente porque eu só caí ali, mas eu pedi muito nas minhas orações para que isso acontecesse, e eu adoro, amo estar em contato com vocês, estar aprendendo todo dia. Inclusive, vai a congresso, né? Você vai a congresso. Eu vou a congresso. Às vezes te chamam para fazer participação. Sim. E ela está lá presente, curte a participação, sim, e o pessoal curte também você estar lá. Né? Sim, participação sempre em congresso. É muito engraçado, né? Porque você fica ali, e você não é médico, mas você está ali no meio, assim, é muito louco. E, enfim, mas é uma delícia, assim. Falar de saúde, eu acho que, como jornalista, virou uma missão para mim. Né? Não é só o meu trabalho, virou uma missão para poder levar mais informação de algo tão importante, assim, que às vezes é uma coisinha de nada que você passa para a pessoa e aquilo muda, né, a vida da pessoa. E quem sabe com a psicologia, né, eu não vou misturar isso tudo, vai sair um bom caldo disso tudo, porque a saúde da mente também é algo que, olha, se a cabeça não está no lugar, o corpo não vai também, não. Muito obrigada, viu? Gente, muito obrigado a participação. Nosso programa de 40 minutos bateu uma hora. Então, desculpem, mas ao mesmo tempo agradecemos a participação de todos vocês aqui. Foi uma delícia, uma conversa que poderia se estender mais, mas temos que encerrar. Até a próxima. Posso só encerrar aqui, especial para o doutor Sarinho, do jeito que eu gosto de falar sempre no programa. Um cheiro, viu? Um cheiro. Um cheiro.